Olá pessoal, hoje a gente vai fazer uma gaiola, como aquela que está sendo apresentada agora. Ela tenta imitar uma gaiola de um carrinho de competição, pequeno porte, mas aproveitando este projeto que já está disponível no Moodle para vocês reproduzirem, vamos conhecer um pouco da plataforma Estrutura. Então, para isso, a plataforma Estrutura ela está dentro também da plataforma Montagem. Temos que entrar na plataforma Montagem. Dentro da plataforma Montagem, sempre como já é recomendado, guardar, embora não tenha ainda nada, mas vamos salvar o arquivo. E uma vez na plataforma Montagem, vamos entrar agora aqui dentro de ferramentas, em ambientes, vamos ativar a plataforma Estrutura. Certo? Então agora reparem, já estamos na plataforma Estrutura. Aqui há algumas formas. Primeiro vamos realizar o caminho, né, através de esboços da estrutura que futuramente será preenchida. Então, primeiro vamos aqui fazer o caminho numa planta. Então, vamos criar aqui um rascunho. Ele vai solicitar qual que é o plano que a gente deseja travar. Vamos travar o plano YX, certo? Daí vai abrir essa plataforma básica dos comandos. Vamos chamar o comando linha. Aqui no comando linha, primeira atividade que a gente vai fazer, vamos fazer uma linha vertical, aproximadamente uns 400, sem nenhuma medida por enquanto, tá? Sim, mais no olhômetro, como comumente falamos, tá? Então agora a gente vai criar algumas relações. Primeiro, vamos denominar que a distância entre estas duas linhas verticais vai ser de 900, estamos cotando. Vamos definir agora, através desta restrição conectar, que a metade desta primeira linha vertical vai coincidir com o início do nosso sistema de coordenadas, certo? E ao mesmo tempo, vamos criar uma outra restrição, horizontal vertical, é o nome do comando, que a metade desta segunda linha vertical vai coincidir com a primeira linha vertical. Então, os pontos das metades estão na mesma linha. Feito isto, agora a gente vai cotar esta primeira linha de 400 e esta segunda que a gente tinha feito com o valor de 350. Certo? Então, de certa forma, está simétrica. Toda essa parte de cima é similar a esta parte de cima, justamente por esta restrição que a gente fez. Então, temos na nossa primeira planta este esboço. Vamos validar esse primeiro esboço, concluir e sair da plataforma rascunho. Agora vamos fazer um outro esboço, só que numa planta superior. Então, para isso, primeiro vamos criar um plano paralelo ao nosso plano inicial, que era o plano YX, só que ele vai ter uma altura de 300. Então, esse plano auxiliar tem uma altura de 300, certo? Muito bem. Vamos aqui apenas esconder os primeiros. Vamos deixar tudo aqui. Então, temos já este plano que está a uma altura de 300. Agora vamos chamar o rascunho mais uma vez e vamos criar um rascunho, um esboço, neste novo plano que a gente acabou de projetar. Da mesma forma, vamos fazer uma figura similar à primeira que a gente tinha feito. Certo? Que agora vamos considerar que esta linha horizontal, a primeira do lado direito, em relação ao nosso eixo Y, vai ter uma distância de 100 milímetros.
certo? 100 milímetros. Reduziu tudo. Vamos arrastar um pouco aqui. Simplesmente clicar nos pontos e a gente vai arrastando. A única coisa que o programa não vai conseguir fazer é arrastar aquilo que já tem restrição ou alguma cota, como é o caso daquele de 100. Muito bem. Agora vamos falarmos de que a largura deste novo esboço vai ser de 1100, certo? Vamos indicar também, já sabemos que existe uma distância de 100 milímetros, mas a metade desta linha vertical vai coincidir com o sistema de coordenadas. E por sua vez, a outra linha também vai coincidir. Então, desta forma, vai ser simétrico, do ponto de vista da metade para cima e da metade para baixo. Agora vamos cotar esta primeira linha vertical com o valor de 500. E esta segunda, vamos indicar um valor de 350 também, certo? Muito bem, vamos validar esse rascunho, concluir e vamos sair do rascunho. Então reparem que já temos dois esboços em diferentes plataformas. A primeira vamos considerar uma altura 0 e a segunda está a 300 milímetros. Finalmente, vamos criar mais um plano paralelo, só que um plano paralelo a este segundo que a gente fez. E a altura que vai ter este plano auxiliar vai ser de 700 milímetros. Certo? Vamos sair do comando projeção de planos. E mais uma vez, rascunho, agora onde? Neste último plano que a gente acabou de criar. Agora vamos usar o comando retângulo 3 pontos. Certo? Vamos fazer aqui um retângulo. Vamos considerar que a largura deste retângulo vai ser de 600. Esta altura vai ser de 420. E vamos solicitar para que ele, a metade da linha vertical do lado direito, coincida com a vertical do segundo rascunho que a gente fez. Certo? Então já temos essas restrições. Mais uma vez, validamos o rascunho, concluímos e saímos da plataforma do rascunho do esboço que a gente acabou de fazer. Podemos esconder aqui os planos até o sistema de coordenadas, daí fica um pouco mais claro. Tá? Temos 3 esboços em diferentes planos, diferentes alturas. Agora, vamos criar conexões com este comando linha. Este comando linha, até escondi o sistema de coordenadas, porque este comando linha, específico na plataforma de estruturas, ele vai criar ou vai ter um outro comando específico para as linhas que a gente deseja fazer daqui em diante. Se eventualmente este comando está longe, é nada mais manter o clique esquerdo pressionado na esfera e arrastar. Certo? Muito bem, então vamos ligar extremidades. Aqui podem deixar, por exemplo, fim de ponto ou todas as características. Acho que aqui fim de ponto para ser muito mais preciso. Então, um fim de linha, na verdade, um ponto aqui em relação a este ponto e por sua vez a este ponto, certo? Clique direito para sair, mas ainda está ativado linha. E agora, mesmo procedimento, só que do lado oposto. Clique direito para sair e mais uma vez. Então reparem que os esboços que a gente fez já serviram também como linhas de referência para poder fazer o contorno desta minha gaiola, certo? Então já tenho aqui gaiola. Agora vamos aproveitar para saber as propriedades, né, que tem especificamente este sistema de coordenadas. Eu vou sair para ativar novamente o comando, vou chamar novamente uma linha
E aqui, eu vou criar uma linha aqui neste ponto, mas eu vou fazer que esta linha ela seja travada no eixo Y. Tá no eixo Y. Então, seleciono o eixo Y, ela fica da cor laranja. E reparem, a partir desse momento, a linha não pode ser construída em qualquer outra direção ou sentido, a não ser do eixo sentido sim, né? Para a direita ou para a esquerda, mas não em nenhuma outra direção a não ser a do eixo Y. Certo? Aqui vamos dar um comprimento de 60, Enter. Ele vai pedir o sentido, lado direito, e concluir. Agora, vamos continuar com este caminho desta linha, só que agora seguindo a direção do eixo X. Então, mais uma vez. Vamos dar um comprimento de 300. Vai solicitar o sentido à direita. E agora, selecionando o eixo Z, estamos travando para que ele trabalhe apenas no sentido X, Z, para cima ou para baixo. Então, para baixo, vamos colocar um valor de 420. Muito bem. Clique direito para sair. Tá? A única coisa que a gente fez por enquanto é apenas uma referência. O mesmo procedimento vamos fazer agora na parte de baixo. Então, vai começar aqui neste ponto. Vamos travar o eixo Y. E ele vai ter agora um comprimento de 50. Certo? Este comprimento de 50 direto vai até a extremidade desta primeira linha auxiliar que a gente tinha feito na parte superior, no final, no ponto, certo? E agora esta linha vai coincidir neste desvio que a gente fez, certo? Muito bem, como eu tinha comentado, estas linhas foram apenas de referência, então vamos apagá-las aqui. Esta aqui inicial também, apagar. E aqui embaixo também apenas foi uma referência de afastamento. Muito bem. Mesmo procedimento, até para consolidar, vamos fazer do lado oposto. Então vou chamar aqui novamente a linha. Aqui. Reparem que o eixo ficou mais para baixo, agora eu vou subir um pouco mais, para que possa trabalhar sempre perto de mim. Vou trabalhar o eixo Y, 60 milímetros. Agora o eixo X a 300 milímetros. E no eixo Y para baixo a 420 milímetros. Clique direito para sair. Mesmo procedimento agora na parte de baixo. Eixo Y 50 milímetros. E agora direto eu vou conectar esta linha com a minha linha de referência e no desvio inicial que eu fiz. Apago estas linhas de auxiliares para que o programa consiga identificar realmente o que deve ser preenchido como estrutura. E finalmente eu vou unir estas duas extremidades com uma linha também. Ok? Muito bem. Então reparem aqui, tenho o esboço da minha estrutura. Certo? Muito bem. Agora, reparem que estamos ainda no comando estrutura, não saímos. Vamos clicar aqui neste ícone estrutura. Certo? Este ícone estrutura. Aqui tem diferentes formas de união, por exemplo, aqui vai ser chanfrado nas extremidades, aqui não é de topo a topo, ou talvez se eu não quero chanfrado nas extremidades ou de topo a topo, vai ter uma curvatura, ou defino aqui os afastamentos, ou talvez vão ser abertos, possivelmente poderiam ser preenchidos aqui com solda, algum outro material, enfim, tem várias opções. O que vai atender para o nosso caso vai ser essa daqui, certo? Vamos clicar OK. Vai aparecer a barra flutuante de estruturas e vamos clicar aqui nesta pasta. Vamos carregar
a estrutura. Tá? Então, ele automaticamente vai dentro do programa, né? Arquivos de programa, Siemens, Solidage, Frames, que seriam estruturas. E aqui temos algumas estruturas que já vêm no programa, mas poderíamos criar as nossas próprias. Tá? É simplesmente criar uma pasta dentro deste caminho, customizar e começar a criar o esboço da nossa estrutura. Mas neste caso vamos aproveitar uma pronta da norma DIN. Dentro da norma DIN temos diferentes tipos de estrutura, como cantoneira, Vigen C, Vigen I, tubo retangular, tubo quadrado, tubo quadrado, tubo retangular e tubo redondo. Então aqui vamos entrar dentro de tubo redondo e vamos selecionar, conforme o projeto, um tubo que vai ter um diâmetro nominal de 25 mm e a espessura do tubo é 2 mm. Então é um tubo, né? É oco, certo? Então repito, isso daqui vocês poderiam customizar e criar, só seguir este caminho, ok? E aqui é a forma mais fácil. Vocês poderiam ir selecionando o ponto a ponto, mas desde que não tenha duas linhas repetidas, né? Reparem que aqui tinha uma que foi de referência, mas já foi apagada. Então, se não tem nenhuma linha repetida, apenas aquelas que têm que ser preenchidas, o mais fácil é selecionar todo o nosso caminho. O programa vai optar por fazer a melhor união, tá? Mas isso daqui é mais uma parte estética. E vamos validar. Ele vai processar. Vamos solicitar para concluir. Aqui, cancelar para sair da ferramenta. Então, reparem, a nossa gaiola está pronta. Gaiola didática apenas para a disciplina. Certo? E ele fez considerou a melhor união nos pontos. Certo? Muito bem. Agora, muito cuidado, mas dentro quando a gente fez na aula passada a introdução à análise de elementos finitos estático, um estudo estático, a gente fez na plataforma PESA. Aqui dentro da plataforma estrutura, especificamente para estruturas, também a gente consegue fazer uma análise de elementos finitos, estática também. Mas não podem sair do comando estrutura, então tem uma análise de elementos finitos específico para estrutura, não pode sair. Então simplesmente ainda dentro da plataforma estrutura, vamos entrar aqui em simulação, certo? Vamos definir aqui um novo material para estrutura, embora ele já veio com aço estrutural, mas caso o de vocês não venha, vocês vão selecionar, esses tubos são aço estrutural, certo? E vamos realizar um novo estudo. Novo estudo, então é estático linear, mas reparem aqui o tipo de malha ele já considera apenas viga, ou seja, uma estrutura. Não tem tetraedro como a gente tinha feito ou numa superfície, num plano que tem as opções na plataforma PESA. Aqui a única é uma análise para estrutura, análise estrutural, estático, estrutural, certo? Ok. Então reparem aqui, como aqui em certa forma temos várias peças, né? Cada tubo é uma peça. Então agora ele automaticamente abriu este comando definir qual dessas tantas peças que temos, cada tubinho, serão analisados. Então, como é toda a estrutura, é simplesmente selecionar toda a estrutura e o programa vai identificar ou vai fazer os cálculos em função de toda esta estrutura. Simplesmente validar. Ok? E agora sim, procedimentos que a gente já conhece. Então, repare, ele está considerando uma estrutura. Então, ele pinta de uma cor azul a nossa estrutura. É isso que ele considera. Vamos fixar. Então vamos fixar, mas vamos considerar que a fixação vai ser em alguns nós, alguns pontos. Então vamos considerar que esses 4 nós da base da nossa gaiola serão os nossos nós de fixação. Clique direito, então a nossa parte já está fixada. Neste caso, vamos considerar que vai ser aplicada uma força, uma carga. E agora temos aqui a opção também de nó ou de curva. Na verdade seria aqui a tradução correta de uma linha, uma
uma reta, não necessariamente curva, mas enfim, a tradução muitas vezes não é adequada para o nosso português, mas a gente entende. Então aqui vamos selecionar toda a parte superior de cima, então aquele retângulo que a gente fez, certo? O sentido não é para cima, senão para baixo. E vamos inicialmente considerar, por exemplo, que vai suportar uma carga de 1000 newtons. 1000 newtons, certo? Aqui vou criar a malha. Na aula passada a gente já viu que às vezes uma malha grosseira não é muito precisa, mas uma malha muito fina gera muito processamento. Então, neste caso, como não tem muitas características e com o intuito de padronizarmos, todos vocês, inclusive eu, vamos considerar uma malha 5, ou seja, a cada 7 milímetros aproximadamente haverá um estudo de tração e compressão ao longo de toda a nossa estrutura. Okay? Então vamos criar a malha. A malha está sendo criada. Então reparem, já está sendo um pouco demorado. Imagina se tivéssemos colocado uma malha 10. E solucionar. Muito bem. Então reparem aqui, estamos aqui numa tensão máxima do cume da viga. Vamos considerar esse estudo. Vou colocar aqui uma vista frontal e uma animação. Então aqui a gente percebe que a gaiola, se eventualmente ela sofrer um impacto no teto desta gaiola e estiver a parte de baixo fixa, a deformação que vai ter, ou melhor dito, o deslocamento que tem é mais ou menos nessa animação que a gente vê. Só que assim, já sabemos, apenas para reforçar, que não vai se deslocar tudo isto. Simplesmente o programa aumenta 10 vezes o deslocamento para poder visualizar e eventualmente, talvez, sei lá, colocar uma trava aqui, uma outra viga aqui. Então é justamente para poder facilmente identificar onde que a gente pode reforçar. Porque a animação real seria essa daqui, que nem dá para ver como se mexe. Okay? Muito bem. Aqui o que podemos ver é que o ponto mais crítico é nesta união. Tá? Nesta união que é o ponto mais crítico. Só que mesmo sendo um ponto mais crítico, que chega a 48,6 megapascal, em relação à resistência de escoamento, que é 262, está muito abaixo. Então vamos ver qual que é o fator de segurança. Então temos aqui fator de segurança, vai ser resistência de escoamento, 262, dividido pela tensão máxima encontrada, que neste caso seria 48,6. Tá? Então vamos dividir. Temos um fator de segurança de 5,39. Tá? É muito. Vamos considerar para esta estrutura e para este caso, e nas condições que a gente está analisando esta estrutura, que a gente tem que chegar próximo de um fator de segurança de 1,2, aproximadamente. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na seta de forças, no texto força, e vou aumentar aqui o valor. Isso daqui que eu fiz também pode ser feito nesta árvore. Aqui do lado esquerdo temos o histórico da nossa análise. Tá? Então se eu abro aqui temos o primeiro estudo, o único que a gente fez. Então, aqui também muito cuidado, que muitas vezes não dá certo uma vez, você não cancela e vai fazendo vários estudos, e aqui é preenchido de vários estudos. E no final, quando você pede uma análise, não sabe qual das análises está sendo feito, porque há vários estudos para uma mesma estrutura. Então aqui apenas temos um estudo. Neste estudo temos uma carga e temos os pontos de restrição. Os pontos de restrição, a malha foi criada, a geometria é toda essa estrutura, então tem todo o histórico do nosso FEA, né? Nossa análise de elementos finitos de estrutura estática.
certo? Muito bem. Então aqui na carga, também aqui podemos fazer isto. Simplesmente encontrar a carga, 2 cliques. Aqui temos 1000 newtons. Vamos ver se a gente aumenta até 2000 newtons. Certo? Vamos criar novamente a malha, todos com a malha 5, tá? Para podermos padronizar. Refazer a malha e solucionar. Então, aumentei a carga. Vou deixar aqui numa animação real. Aumentei a carga. Aumentou um pouco também a tensão máxima, mas mesmo assim o fator de segurança ainda está muito elevado. Então repare, a minha resistência de escoamento 262 no material e a minha tensão máxima 97,3. Divido esses dois valores, tenho ainda um fator de segurança de 2,69, é muito. Então a ideia, agora a prática, é um pouco a inversa daquilo que a gente tem feito na aula anterior. Qual seria a carga máxima para que a gente consiga ter uma tensão máxima? Vamos ver quanto seria. Se a gente tem, vamos fazer a inversa. Então já sabemos que a fator de segurança tem que ser 1,2. Então vamos fazer 262 dividido entre 1,2. Então eu teria que ter uma tensão máxima aqui de 218 aproximadamente. Então o desafio é que carga eu teria que aplicar aqui nesta força, que carga em Newton, para que depois, no gráfico que eu apaguei agora há pouco, ele me dê uma tensão máxima de aproximadamente 218,3 megapascais, com o intuito de comparar com a minha resistência a escoamento, ter um fator de segurança igual a 1. Tá? Eu acho que seria isso aí. Vamos fechar por aqui a nossa aula.